Bom, caros alunos e alunas, esse é uma espécie de um tutorial para a nossa segunda edição do Parlamento Jovem do nosso colégio Stella Maris. Basicamente eu vou apresentar para vocês os detalhes referentes nesse vídeo à organização e realização dos procedimentos das diferentes simulações que acontecerão no Comitê de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do município de São Paulo. Então vamos falar de guia de regras, discurso de abertura, como deve ser organizada a escrita do artigo, o que é um mapeamento colaborativo que deve ser realizado, algumas dicas, orientações de estudo que devem ser encaradas aí como elementos fundamentais. Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro ambiente virtual que utilizamos, que é aqui no Google Classroom, já foi compartilhado com todos. Caso você por algum motivo esteja fora ou não conseguiu ter acesso, está aqui, por exemplo, o código da turma onde você pode ser inserido, ok? Então é evidente, como os senhores já conhecem, aqui no mural estão as atividades que está prescrita para serem realizadas. No caso, eu sempre recomendo vir aqui na agenda dentro do Google Sala de Aula. Evidente que nessa fase toda aqui que vocês estão vendo é a fase de preparação do evento, até chegar aqui, por exemplo, a partir do dia 20 de novembro, nós temos já limites, né, já que o nosso evento vai no dia 24 e 25, lembrando que 24 é das 7 da manhã, com um horário de almoço previsto ali entre meio-dia e 25 e 1h30 da tarde, e depois terminando às 16 horas da tarde. No dia 25, com horário previsto das 8 horas até meio-dia, isso no dia 25. Bom, então aqui vocês conseguem ver que até o dia 20 tem o envio dos artigos referentes à resolução dos comitês. Também no dia 20, envio do discurso de abertura, envio do mapeamento colaborativo, envio dos materiais de debate, né, para os alunos que vão debater nas simulações dos comitês. E até o dia 23 também para os alunos dos comitês também da Cracolândia. No caso, existe aqui uma data final, apenas um aviso, até sempre mostrar aqui para vocês verem, onde ele faz um lembrete de não esquecer para o dia do evento, dia 24 e 25, essas anotações, todas as impressões de materiais para vocês levarem organizados tudo numa pasta bem organizado para serem utilizados como argumentação no decorrer da simulação, assim como também levar impresso tanto o discurso de abertura e no dia 25 as considerações finais. Bom, esse é um ambiente que vocês já conhecem. Sempre não esquecer de, quando finalizar essa etapa, marcar como concluído para o controle de avaliação discente do evento. Lembrando que cada comitê, se vocês quiserem, está distribuído aqui por tópicos, não? Os tópicos, eles facilitam os estudos, os professores já enviaram os materiais de estudo. Lembrando que os materiais de estudo estão tanto aqui no Classroom, no Google Sala de Aula, como também no Google Drive, ok? Esses materiais especificamente estão sendo inseridos nesses dois ambientes, né? Então aqui mais vocês já sabem, mas é mais para lembrá-los que é de fundamental importância acompanhar as ações, a agenda do Google Classroom na sala de aula virtual do segundo Parlamento Jovem Stella Maris, ok? O outro em compartilhados comigo no seu Google Drive, tem a pasta Parlamento Jovem, né? No caso aqui especificamente desse vídeo vamos falar das comissões. E aí, por exemplo, no Comitê Condição dos Bolivianos, né, no município de São Paulo, os senhores vão encontrar aqui todas as pastas referentes ao projeto. Uma coisa importante antes de começar, vamos primeiro aqui eu coloquei o guia do Parlamento Jovem Paulista, do qual fazemos, vamos dizer assim, seguimos essa simulação como fonte, vamos dizer assim, de inspiração. Gostaria que os senhores lessem principalmente as últimas páginas. As páginas a partir da página 12,
13 e 14. Evidentemente que aqui nessa simulação são todos os alunos que fazem parte da simulação, eles representam deputados e deputadas estaduais do estado de São Paulo. No nosso caso, por se tratar de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, tem o nome certinho, só para que todo mundo sempre se acostume com os termos, né? Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Relações Internacionais do município de São Paulo. Então é fundamental que quando os senhores estiverem lendo esses textos, é evidente que a ideia da funcionalidade das sessões é basicamente a mesma, com algumas outras alterações. Então seria interessante todos olharem da página 12 até a página 14, para que tenha uma boa noção do que é uma simulação em termos, vamos dizer assim, legislativos, né, em casos que têm uma fundamental importância para o desenvolvimento de simulações, né, principalmente quando se fala da política nacional. Bom, vamos ao nosso, vamos dizer assim, nosso primeiro elemento básico de entrega, que é o discurso de abertura. Então, links oficiais, tem um exemplo de discurso de abertura aqui, que eu vou mostrar para vocês como funciona, ok? Bom, basicamente esse é um discurso de abertura. Reparem que eu coloquei aqui 4 partes importantes: introdução, contextualização e problematização, e apresentações apresentar as ações realizadas pela representação no qual representa nessa simulação, e considerações finais. Aqui eu peguei de um aluno do nosso próprio colégio, que já participou de eventos parecidos, e aqui basicamente ele é um senador. Olha, ele inicia aqui fazendo uma saudação a todos na audiência pública. Evidentemente que depois ele faz uma breve introdução. Repare que ele é um senador aqui brasileiro que representa a bancada evangélica, então sempre está descrito com muita ênfase em seu texto ações associadas ao seu aspecto, vamos dizer assim, de cunho pessoal, né? Tanto que ele fala aqui em Deus durante a parte inicial do seu discurso de abertura. Reparem que é interessante que todos vocês, quando forem fazer, os senhores têm que colocar no texto de abertura como seria as palavras da sua representação, né? Evidentemente que aqui, como uma ONG, esse texto, quem representa a ONG, estou falando de ONGs principalmente porque permeia muitas nossas simulações, esse tipo de texto aqui da referência aqui, né, do exemplo de discurso de abertura, tem que ser alterado. Então é muito interessante, ó, que ele mostra, ele faz a primeira introdução, né? Depois ele vai falar do que é o trabalho escravo, ou seja, ele vai contextualizar, vai até conceituar o que é o trabalho escravo. No caso, se você estiver trabalhando na simulação, por exemplo, da Cracolândia, é interessante dizer o que é a Cracolândia, no município de São Paulo, onde elas estão, quais são os efeitos do crack na vida das pessoas, por exemplo, uma questão de quem representa a polícia militar, no caso desse comitê da Cracolândia no município de São Paulo. Como a polícia militar vê o tema, é crime, qual é o crime que é cometido. Então é interessante você contextualizar, dizer o que é, aonde ocorre em São Paulo, qual é o problema disso em São Paulo, e ao mesmo tempo trazer qual é a implicação desse problema, né? Como o aumento, por exemplo, da violência nas regiões, nas proximidades ali das adjacências das Cracolândias, já que só lembrando que não temos uma Cracolândia em São Paulo, mas temos pelo menos 6. Bom, e depois, nesse terceiro parágrafo, vocês vão apresentar as ações realizadas pela sua representação nesse comitê. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, sobre a condição de vida dos moradores de São Paulo, já vai falar um pouquinho aqui do seu projeto Redenção. O que ele vem fazendo? O que ele vem apresentando? Quais as ações que ele vem realizando, por exemplo, que estão sendo realizadas em São Paulo? Se for uma ONG, quais são as ações da ONG no município de São Paulo para combater o problema no qual está sendo tratado na comissão, seja a condição de vida
dos moradores de São Paulo, seja, por exemplo, as ações da Cracolândia aqui no nosso município, e também serve para as ações em relação à condição de vida dos moradores de rua aqui do nosso município. E por último, uma consideração final, olha só, onde você vai agradecer a participação de todos, onde você vai ressaltar novamente a sua posição de luta pelos valores democráticos, de luta pela mitigação ou até erradicação do problema que está sendo realizado. Se você, por exemplo, é um político, cita, por exemplo, alguma lei aqui nesse trecho final, cita a Constituição brasileira, algum artigo que você vai pesquisar e você vê que você lerá da Constituição brasileira, cita um artigo da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ou no caso aqui do senador Magno Malta, como ele é um homem muito religioso, ele citou, por exemplo, até um mandamento da Bíblia para, vamos dizer assim, finalizar a sua argumentação inicial nesse discurso de abertura. Repare que ele é um discurso breve, mas ele está dividido em 4 eixos, né? Introdução, contextualização, as ações realizadas pela sua representação e considerações finais. Os nossos discursos de abertura serão todos seguindo essa mesma estrutura, ok? Lembrando que eles serão corrigidos pelos orientadores, ok? Só para deixar claro para vocês. Esse é um primeiro item que eu estaria destacando. E aí os senhores têm que lembrar que lá na agenda Google Classroom, ele indica, por exemplo, quando deve ser a entrega desse documento. No caso do discurso de abertura, é até o dia 20 de novembro. Lembrando que aqui antes as correções já foram feitas. Então aqui é o envio. E é para enviar onde, professor? Só lembrando que vocês vão enviar na pasta discursos, né? Vem aqui em discurso de abertura no caso, e aí você clica na sua pasta, e aqui você vai clicar com o botão direito, Google Doc, e aí você vai fazer um arquivo, tudo bem? O nome do arquivo vai ser o nome da sua representação, tá? Então se você for prefeito de São Paulo, ou prefeita, então você vem aqui e coloca prefeito de São Paulo, tudo bem? Não é para colocar o seu nome. Tá bom? Só para deixar tudo muito bem organizado, porque lembrando que as pastas já integram o seu nome, tá bom? Só para deixar claro. Depois eu apago ali onde eu escrevi. Depois também tem os artigos, né? Os artigos, vocês até o dia 20 de novembro terão que inserir na pasta resoluções. Aí vocês vêm aqui, ó, resolução final. E aí você vai clicar aqui na resolução. Aí você vai ver que tem já a representação com o seu nome, né? Ok? Então você já vê direitinho onde você vai marcar. E aqui você vai marcar 2 resoluções de seu interesse. 2 resoluções. Professor, por exemplo, o prefeito de São Paulo tem, evidentemente, a mesma ideia, as mesmas ideias em relação às ações mitigatórias sobre a condição de vida dos bolivianos do município de São Paulo. Nós podemos fazer uma associação? Sim. De repente, nós podemos, por exemplo, fazer aqui o mesmo artigo que for inserido no prefeito, pode servir para a Secretaria de Direitos Humanos? Sim. Caso isso aconteça, você só vai vir aqui e vai colocar assim, ó, idem prefeitura no caso, ok? Aí você já deixa claro que os mesmos artigos da sua proposta, evidentemente, foi feito em consonância e conjuntamente com o líder aí da prefeitura, ok? Tô dando só deixando organizado, tá bom? Na parte final aqui, vai ter a justificativa, onde os senhores vão ter que justificar, já que essa resolução é um texto, conforme está escrito, que dispõe sobre formas, ou seja, estratégias para mitigação, para melhorar a qualidade de vida dos bolivianos do município de São Paulo. Então, é importante que aqui na justificativa, estou falando isso, mas serve tanto para os outros 2 comitês, ok? É evidente que os senhores vão vir aqui e coletivamente, essa justificativa ela vai ser feita nos 2 dias da simulação, tá bom? Aqui então, vocês têm até o dia 20 para postar os seus artigos dentro dessa mitigação. Desculpa, dentro dessa resolução. Só lembrando que se houver alguma aliança, alguma associação entre representações do mesmo comitê, é só
vir aqui, por exemplo, no caso se a senhora vereadora Juliana Cardoso se alinhou com o Ministério Público do Trabalho, vem aqui, idem, por exemplo, Ministério Público, certo? Do Trabalho, tudo bem? Só estou dando um exemplo. Isso é obrigatório? Não. Cada um pode, evidentemente, se tiver muitas diferenças de ideias dentro das pesquisas, também não adianta realizar associações e alianças com, de repente, representações que não estão tão alinhadas ideologicamente com os seus representantes, ok? Eu também deixei aqui na pasta, aqui em resolução, vou voltar aqui, vou mostrar aqui, por exemplo, onde nós estamos, ó. Também deixei aqui em resolução, deixa eu só fechar esses aqui para que todos tenham atenção maior aqui, não? Bom, aqui em links obrigatórios, eu deixei também um link específico sobre exemplo, né, no caso, sobre... cadê ele? Aqui, sobre a estrutura de como deve ficar a resolução, né? Então esse é um modelo de resolução, tá vendo? Ó, aqui as pessoas recolocaram a justificativa logo abaixo aqui do título da resolução, não tem problema nenhum. Reparem que quando vocês forem inserir os seus artigos, reparem que sempre tem que vir inicialmente acompanhado de um verbo, ó, porque os artigos eles são deliberativos, ações a serem realizadas. Então, reparem que aqui, por exemplo, propor diálogo com países vizinhos sobre o combate do crime organizado transnacional visando ajudar imigrantes em busca de oportunidade de trabalho e questão de vulnerabilidade. Reparem que isso é uma ação, né? Lógico, quando você for ler, você vai ver que é sobre um outro tema, sobre a mitigação do trabalho escravo no Brasil. Então é evidente que aqui os senhores terão um exemplo, né? Por isso, olha só, verbos. Por que verbos? Verbos ele dá ação à proposição que está sendo iniciada, ok? Então, quando os senhores forem fazer, os senhores podem citar até leis. Por exemplo, você pode citar uma lei que já existe no município de São Paulo, ou uma lei, por exemplo, que já existe a nível federal, por exemplo, a Constituição brasileira. Por exemplo, olha só, aqui ele poderia colocar assim, né? Já recomendamos, né? Se você for a representação, recomendação do Senado para a Câmara visando a rediscussão de um projeto, porque esse projeto aqui já existe e ele também já estabelecia algum elemento sobre trabalho escravo. Então, se você pesquisou e encontrou leis que falam sobre especificamente sobre o seu comitê de discussão, vocês também podem propor, por exemplo, para que esse projeto de lei ele possa ser rediscutido ou ele possa ser utilizado, vamos dizer assim, como forma de mitigação do problema, como está escrito aqui, ó, de acordo com uma lei que já existe, ó, 13344, deve-se criar políticas públicas que abrangem profissionais da área de educação, saúde, desenvolvimento rural, justiça, trabalho, que são medidas para a precaução de novos contextos sobre o tráfico de pessoas. Então veja, o que esse aluno está propondo é a implementação de uma lei que já existe. Então ele foi muito bem, porque ele está pesquisando aqui, ele trouxe uma pesquisa e ele viu que esse projeto de lei não precisaria criar uma nova lei. Ele só colocou aqui que pode ser, por exemplo, reforçar a lei que já existe, e aí ele está argumentando aqui o porquê, ok? Então isso é de fundamental importância também. Então estou só mostrando aqui como os artigos devem ser. A resolução é evidente onde vocês vão justificar. Qual é a implicação? Qual é a contribuição que essa resolução vai trazer para o município de São Paulo em relação ao tema Cracolândia, em relação ao tema condição de vida dos moradores de rua ou da condição dos bolivianos no município de São Paulo? Ou seja, qual é a contribuição que esse documento que está sendo construído e proposto por vocês poderá trazer para a melhoria do município de São Paulo, ok? Esse é um ponto, então, que eu estou colocando. Bom, outra coisa que deve ser entregue até o dia 20 é o mapeamento. O que é esse mapeamento? Estou abrindo ele aqui, por exemplo. Nesse mapeamento você não vai propor ações, você só vai comprovar os problemas que existem, no caso aqui, condição de vida dos bolivianos de São Paulo, vocês só vão comprovar aqui
se esses problemas realmente existem, esses problemas no qual vocês estão citando. Então vocês vão fazer pesquisas, é a mesma estrutura do mapeamento colaborativo, vão ler, vão fazer um breve resumo da leitura, vão colocar link, imagens e depois adicionar aqui os marcadores exatamente, tem que ter uma precisão, ok? Não é só marcar em São Paulo, tem que marcar onde o fato aconteceu e aí inserir o marcador. Lembrando que esse marcador também pode ser feito em forma de aliança. Então, se você quiser vir aqui, por exemplo, aqui ocorreu a condição degradante de trabalho escravo ou uma denúncia sobre a condição de vida dos moradores dos bolivianos do município de São Paulo, então você vai colocar aqui o nome das representações, ok? Por exemplo, ONG A e ONG B, beleza? Que são os representantes, tá bom? Só estou dando um exemplo, é evidente que isso não vai entrar, tá bom? Esse é o terceiro material que também, só lembrando, ó, deve ser entregue junto com deve ser entregue na plataforma aí no Google Drive, nas pastas, conforme estou mostrando, até o dia 20 de novembro, tá bom? Então, o discurso de abertura, os artigos e o mapeamento mostrando apenas o problema, tudo bem? Não precisa, evidentemente, colocar ações, porque as ações já estarão as ações já estarão no modelo, desculpa, na resolução que vai ser feita, ok? Então, só lembrando, ó, é bom sempre mostrar aqui, nós temos, ó, na pasta, vou mostrar aqui de novo, na pasta resoluções, essas duas pastas, então aqui você tem o mapeamento e aqui você tem a resolução. Essa pasta crise, evidentemente, uma situação emergencial e urgente, onde os trabalhos deverão ser paralisados e essa crise deverá ser resolvida e mitigada rapidamente, ok? Isso é uma das ações que também ocorrerão, tá bom? Outra coisa fundamental é o seguinte, dentro da estrutura dos nossos trabalhos, é importantíssimo que vocês também, antes de iniciar, aí deixa eu só olhar na agenda, materiais de debate até o dia 22 de novembro, então você vai aqui no seu nome também e vai inserir aqui um arquivo doc, tudo bem? E nesse arquivo doc, você vai colocar o nome da sua representação aqui, tudo bem? Tipo, Polícia Militar. E aqui você vai inserir, os links links de pequenos trechos de vídeo, de gráficos, de depoimentos de pessoas, ou seja, links que vão ser apresentados, que vocês poderão apresentar, tá tudo bem? Quando você pedir a palavra, você pode pedir e solicitar a mesa diretora do seu comitê para apresentar esses materiais, tudo bem? Estou mostrando aqui, só vou apagar aqui também para não confundir a colega em questão. Até o dia 22 também esses materiais de debate deverão estar inseridos. Bom, sobre as regras, né? Vamos voltar aqui então, vamos escolher aqui novamente, já está aberto aqui, né? Mas sobre o guia, né? Eu coloquei aqui assim, guia de regras. Cadê ele aqui? Tá aqui, guia de regras. Eu estou colocando foco na última página, ou seja, leia a última página. Vamos lá. Então, vamos focar. É o mesmo do outro importante evento da área de humanas do nosso colégio, que é o Fórum Stella Maris. Ok? E aqui estão as regras. Veja, essas regras, elas devem e serão, no caso, a maneira como qual vamos nos portar durante o evento, ok? Então, os senhores vão chamar todos cada um vai se dirigir ao outro como senhor, ou como senhora, ou como vossa excelência, evidente que sempre com um tom de respeito à representação do colega, ok? Em relação às regras, vamos lá, por exemplo, questão de privilégio, você ergue o braço e diz, por exemplo, questão de privilégio, e aqui você está dizendo o seguinte, olha, quando você não estiver escutando um determinado colega, quando você quiser ou desejar ir ao toalete, você pode pedir questão de privilégio. Quando você se sentir desrespeitado por algum colega,
durante a simulação, questão de privilégio, que a mesa sempre perguntará o motivo, você dirá o motivo, por exemplo, não estou ouvindo, ou estou me sentindo desconfortável com o tom agressivo do outro colega, aí a mesa vai deferir ou indeferir. Deferir, ou seja, está autorizado, então, por exemplo, pode ir ao banheiro ou vai pedir para outra pessoa falar mais alto, ou indeferir, ou seja, não está autorizado, não será realizado o pedido, a questão que foi levantada, ok? Questão de ordem, ela, como está colocado, é utilizado quando as regras estiverem sido usadas de forma incorreta. Então, por exemplo, o colega, ele me levanta a mão e ele fala diretamente com a mesa. Para realmente punir esse colega que está fazendo esse ato de não cumprimento das regras, você pode levantar a sua placa ou levantar a mão e falar questão de ordem, pode, por exemplo, solicitar que esse colega esteja mais atento, que a mesa realize algum tipo de advertência ao colega que está utilizando as regras de forma incorreta. Porque, lembre, se ele levantar a mão e ele quer falar, ele pode pedir, por exemplo, aqui, ó, questão de dúvida, ok? Onde ele pode fazer perguntas sobre alguma dúvida que ele teve ou está tendo no decorrer da simulação. Uma coisa importante também sobre questão de ordem é que, por exemplo, quando fazemos votação, evidentemente que a maioria, ou seja, metade mais um, conforme está escrito aqui, faz com que a resolução ou emenda sejam aprovadas. Se eventualmente algum erro de conta acontecer, por exemplo, o colega pode pedir questão de ordem, por exemplo, e pode requerer uma nova contagem, né? Fazer um requerimento de nova contagem sobre aquele artigo, por exemplo, que foi votado e ele achou que de repente a conta não estava fechando, né? Sobre a possível aprovação ou, no caso, reprovação dos colegas. Desculpa, da votação que foi realizada, tudo bem? Vamos a outras regras aqui. Então, moção para adiamento, ou seja, uma moção para que o comitê seja suspenso. Então, antes do almoço, no final, por exemplo, do primeiro dia do dia 24, sempre um colega vai ter que pedir um requerimento para adiar a sessão, né? Então, isso é fundamental. Outro moção para debate não moderado. Então, é evidente que quando vocês estiverem debatendo de forma não moderada, a mesa, portanto, vocês vão debater entre si. Evidentemente que vocês vão requerer, alguém vai fazer um requerimento, por exemplo, moção para debate não moderado, vai falar o tema, por exemplo, para ampliação das discussões do artigo 2 da resolução, ou nem para discutir a resolução, mas para discutir alguma questão ideológica, enfim. E evidentemente que essa moção para debate não moderado vai ser solicitado, você vai justificar e também vai citar o tempo. Necessitamos de 10 minutos, necessitamos de 15 minutos. Lembrando que debate não moderado, vocês debatem entre si, sem a intervenção da mesa ou apenas com uma mediação muito simples, vamos dizer assim, muito simples por parte da mesa, tudo bem? Isso é importante. Então, essas moções são geralmente feitas para melhorar ou para dar para dar uma rapidez, justamente para que vocês possam fazer aliança, vocês possam levantar, discutir com os colegas em outras mesas, para facilitar, por exemplo, a criação, a reformulação de um artigo da resolução, ou até, por exemplo, para vocês também resolverem uma situação de crise, né? Isso é um requerimento muito importante, a moção para debate não moderado. Já a moção para debate moderado, ela busca facilitar as discussões, requer limite de tempo total e evidentemente quando vocês quiserem discutir, por exemplo, sobre as consequências do crack socialmente e também no sistema imunológico dos indivíduos.
Então, esse é um tema que você pode pedir uma moção, então você vai levantar a placa e vai falar moção para debate moderado, nós vamos perguntar qual é a moção, qual é o requerimento, qual é o tema, aí você vai explicar qual é o tema, como por exemplo esse que eu dei, e aí você também você também vai solicitar um tempo desse debate moderado, ok? É fundamental a importância que vocês sempre falem o tempo. Alguns podem até falar com 15 discursos em lista, que eu já vou mostrar aqui o que seria 15 discursos em lista, ou seja, 15 pessoas podem falar, né, ou 10 pessoas podem falar. Então, é um elemento também fundamental, e o debate é moderado pela mesa, então evidentemente que vocês não podem falar aleatório, levantar, vocês têm que levantar a mão, e ao levantar a mão a mesa vai anotar no computador, vai digitar lá na tabela, e o seu nome sairá lá como um dos próximos, vamos dizer assim, que terão direito à palavra, ok? Um elemento fundamental também é moção para encerramento, né, dos trabalhos. Então é evidente que quando o comitê vai se encerrar, ou seja, a resolução está pronta, todos os artigos foram votados, e é evidente que o material está pronto, a resolução é o material que dá vida, que dá significado, né, ao comitê. Então aí sempre um outro colega vai fazer uma moção, ou seja, um requerimento para encerrar os trabalhos, tudo bem? Esses dois são fundamentais. Porque veja, moção para fechamento da lista de oradores. Então vamos lá, tá todo mundo levantando a placa para falar no debate moderado. Aí, estrategicamente, vem um representante e ele faz uma moção para fechar a lista, para ninguém mais falar. Porque, de repente, aquele tema que está sendo tratado não interessa, ou está degrinindo a imagem desse colega, da representação dele, enfim, ou ele está acuado, e ele pode pedir uma moção, evidentemente que haverá uma solicitação sobre o porquê dessa moção para fechamento da lista de oradores, e aí você vai ter que, evidentemente, que explicar o porquê. Tem que ser bem hábil, tem que saber argumentar, tem que pensar muito rápido nessas situações. Então, por exemplo, aqui, moção para reabertura de listas é o contrário. De repente você quer abrir uma lista ou abrir uma discussão que não foi feita ainda, aí você, de repente, pode pedir uma moção para reabertura daquela lista de oradores que já foi fechada de um outro tema, e aí você vem aqui e, evidentemente, que você pode requerer essa explicação. Só lembrando que na hora que você faz o requerimento, a mesa pode deferir ou indeferir, ok? Então é evidente que em alguns momentos a mesa também pode, caso haja uma pressão da maioria, para que haja uma votação, e nessa votação sempre a metade mais um pode, por exemplo, por votação, essas listas podem ser fechadas ou abertas, ok? Evidentemente que depende muito da situação. Às vezes a própria não necessita de votação. A própria mesa diretora, que será formada por um professor, 2 colegas do staff da organização interna e um convidado externo, é evidente que eles que vão decidir ali se o tema merece ser reaberto ou merece ser fechado, ok? Tudo bem? Então isso nós professores, nas nossas reuniões, faremos algumas simulações para que vocês possam participar e ver, né, durante as nossas reuniões de orientação. Essas reuniões já estão definidas os dias e serão depois passados para vocês, ok? Só uma pauta inicial aí dos nossos trabalhos, ok? Bom, continuando. Também vou dar agora algumas dicas referentes ao debate, né? Então, primeiro como preparação, lembrando que os professores já passaram alguns materiais a serem estudados. Eu estou aqui, por exemplo, no comitê sobre a condição de vida dos bolivianos em São Paulo. Então é evidente que tudo que está aqui é obrigatório, gente. Tudo que está aqui vocês têm que ler, ok? Então aqui vocês podem, você vai cair diretamente na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E é evidente que alguns professores também passaram aqui para vocês, vou entrar aqui novamente, materiais, por exemplo. Vamos colocar aqui na Comissão de Estudos sobre a Cracolândia. Esse está totalmente aqui nas orientações, eu vou passar aqui também, que esse é de minha responsabilidade. Mas, por exemplo, o professor Márcio,
que é o responsável pela Comissão de Estudos sobre Imigração Boliviana, passou vários materiais interessantíssimos, veja, que servem de referência para que vocês entendam os seus temas. É evidente que vocês deverão pesquisar isoladamente depois a sua representação. Por exemplo, eu faço parte da Prefeitura de São Paulo e eu sou prefeito, sou, no caso, responsável pelo projeto Redenção. Então, o projeto de Redenção que é referente à revitalização ali da área na região da Cracolândia. Então, é evidente que aqui eu vou pesquisar o que a Prefeitura diz sobre o tema. Por exemplo, Prefeitura de São Paulo, projeto Redenção. Porque ele fala sobre a Cracolândia, né? Então, é evidente que vai sair aqui, tá vendo? Uma série de informações. Mas eu sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que a Polícia Militar ou representantes da Polícia Militar diz? Quero ver vídeos. Não, quero só ver notícias. Então vejam, vocês vão fazendo aqui uma série de... por exemplo, projeto militar, por exemplo, posicionamento sobre o projeto Redenção. Né? Isso eu estou falando aqui no Comitê da Cracolândia, tá? Então é evidente, que a Polícia Militar, pode sair algumas notícias que mesmo que às vezes não fale claramente, mas, por exemplo, deixa claro aqui, por exemplo, como essa importante organização daqui do nosso município pensa sobre o tema, tudo bem? Isso é um elemento fundamental. Lembrando que essas ações têm que estar no discurso de abertura, tá? O que está sendo feito, como ela pensa sobre o tema, tá vendo? Aqui é de fundamental importância que isso apareça no discurso de abertura, porque isso será avaliado posteriormente e durante a própria simulação, tá bom? Então, é claro, por exemplo, que vocês vão colocar aqui, por exemplo, logo de cara, aqui na introdução, vocês já podem deixar claro como que vocês pensam sobre o tema, entendeu? Vou até colocar aqui, introdução e posicionamento. Vocês concordam? Tinha esquecido aqui. Introdução e posicionamento. Vocês concordam, discordam? Então, é de fundamental importância que você deixe claro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ONG X, concorda ou discorda, por exemplo, com as ações do projeto Redenção em relação às estratégias de mitigação na região da Cracolândia, por exemplo, tá bom? Então isso é um material fundamental também que vocês devem observar, ok? Então aqui, como pesquisar, né? Então é evidente, vão no site diretamente por exemplo, da Polícia Militar de São Paulo, aqui, por exemplo, quem representa, ou de outras instituições, liguem para os seus representantes, tá vendo? Vem aqui sempre tem uma lupinha aqui para fazer pesquisa internamente, às vezes tem um telefone aqui de ouvidoria, tá vendo? Fale com a polícia, tá vendo? Liga, pede para saber informações sobre como pensa a sua representação sobre o tema, ok? É muito importante que vocês sempre investiguem diretamente, tá bom? Estou mostrando aqui, mostrando exemplos aqui, tá bom? Bom, outra dica que eu dou aqui, e aí eu tenho que sair, né? Para vocês entendam, vou no meu Drive aqui. E aí, por exemplo, eu vou criar uma planilha. Por que eu vou criar essa planilha? Veja, olha como isso é importante. Eu vou colocar aqui como o meu guia no debate, certo? Por que guia do debate? Olha só, é interessante, você tem que saber como o seu colega pensa. Então vem aqui, por exemplo, informações lá nas suas orientações, e vem aqui, por exemplo, pega o nome dele, né? E a representação dele, por exemplo. Copiar essas duas colunas aqui, selecionar elas, aí vou dar Ctrl C, por favor, copiar. Aí eu vou lá onde eu criei aqui no meu Drive, lembra? O botão direito, né? Guia do debate. Eu venho aqui e coloco aqui, Ctrl V. Professor, mas saiu tudo bagunçado. É só você redimensionar aqui, que nem eu estou fazendo, bem simples, resolve. E aqui você coloca, de repente,
assim, pontos, ó, fortes, por exemplo, desculpa, pontos fortes e pontos fracos. Por quê? Se você fizer isso, você vai chegar muito bem preparado. Depois que você terminou de ler a sua parte, estudou, criou argumentações que eu já vou dizer aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui, vou dar um nome, por exemplo, ó, guia de debate, né? Aqui eu vou colocar argumentações adversários. Certo? Tô dando um exemplo, tá? Aí você vem aqui, aí você pesquisou sobre a polícia militar, para o prefeito, aí você vê quais são os pontos fortes da argumentação dele, perdão, e quais são os pontos fracos. Então, é importante porque durante o debate, depois quando você terminar esse material, você vem e você imprime aqui, tá vendo? Ó, imprimir, aí vai sair impresso direitinho. E qual que é o importante disso? Porque você, na hora que você estiver debatendo com essas pessoas, você já vai saber como elas pensam. Então, o prefeito de São Paulo, por exemplo, propôs uma ação aqui que foi rechaçada, foi criticada pela sociedade em relação a, por exemplo, a condição de vida dos moradores de rua. Então você já vai vir aqui e já vai colocar, assim como os pontos fortes que ele também fez, né? Porque aí você também é evidente que aqui você pode fazer críticas, né? E evidentemente você também pode colocar aqui, de repente, até nem fortes, mas colocar quais seriam as possíveis críticas que o prefeito pode fazer à sua representação, caso você seja aqui, no caso a líder dos imigrantes bolivianos, tá bom? Isso é uma dica fundamental, você saber como que o seu adversário vai pensar durante a simulação. Outro que você pode inserir também aqui, aí você pode colocar aqui, meus argumentos, né? Aí você coloca aqui, argumentos, sim, fundamentais, por exemplo, nessa coluna. Aí você escreve. Esses argumentos é aquele argumento que você construir, você considera ele muito bom, né, sobre as ações, né, lá das resoluções, enfim. Aqui são argumentações relevantes, vamos colocar assim. Né? Ou seja, argumentações que têm um peso menor que as fundamentais. Né? Por exemplo, aqui é muito importante que vocês definam o peso das argumentações de vocês, ou seja, a importância, ou aqui, sei lá, argumentações corriqueiras, né? Onde vocês vão, evidentemente, falar, argumentar ideias que todo mundo já conhece às vezes, ou estabelecer novamente uma crítica em relação a um determinado colega, enfim, essa crítica vai depender da importância dela, né? Então é importante aqui, colocar aqui, por exemplo, argumentações, porque você já se prepara também, quais são as argumentações que você vai trazer para os dias, né, das nossas simulações. Aí você vem aqui e imprime também, arquivo, imprimir. Então é interessantíssimo que você coloque aqui argumentações que são, lógico, suas para o debate, diferente a minha em relação aos adversários. Aqui é como se fosse um dossiê dos seus adversários, né, onde você vai se preparar para, evidentemente, tentar neutralizar ele. Tentar neutralizar ele aqui durante a simulação. E aqui as suas argumentações. Ou seja, aquele argumento que você vai dar, por exemplo, aqui fundamental para que seu artigo da resolução possa ser aprovado, por exemplo. Então, é de fundamental importância, tá bom? Esse é um ponto que eu estou também trazendo para vocês. E aí, eu estou falando para deixar no seu drive pessoal, que nem eu criei aqui, né? Porque, lógico, se você criar no drive do evento lá do parlamento, todo mundo vai ver os seus argumentos e você não quer ser, evidentemente, que surpreendido por algum adversário, algum colega que vai neutralizar ou invalidar suas ideias, porque ele já conhece aquilo que você vai falar, ok? E para terminar, na comissão ainda, é de fundamental importância, vamos lá, lembrando aqui, fazer em sessões, aqui vamos só dar uma olhada aqui em sessões, porque em votações também serão 2 votações, já vou mostrar também. Bom, quando eu falei aquela hora do debate moderado,
Quando alguém solicitar um requerimento para debate moderado, falou o tema, por exemplo, para discutir os impactos do crack na saúde humana, por exemplo, se a mesa deferiu e se a maioria dos representantes aceitarem, é evidente que você vai levantando a mão, por exemplo, e aí aqui nós vamos criando uma lista, tudo bem? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, essa colega falou, esse colega aqui levantou a mão também para falar, e assim por diante, tudo bem? Só dando esses exemplos aqui, tá? E aí, é claro que ao passo que você foi falando, a gente vai deixando com a cor vermelha, tá? Só para indicar para você que você já falou, né? E quando, por exemplo, se você é o padre, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, vamos supor, não, vou pegar uma outra, por exemplo, por exemplo, essa vereadora está criticando as ações da Guarda Civil lá na região da Cracolândia, por exemplo. É evidente que vocês aqui vão poder, no caso o representante da Guarda Civil, ele pode ir lá na lista, no guia de regras, ó, e pedir uma moção, por exemplo, para fechamento da lista de oradores. Lógico, aí ele vai ter que argumentar o porquê, tem que ser uma boa argumentação. Só argumentar que o colega está falando mal das suas ações não vai fazer o menor sentido. Ou ele pode pedir uma questão de ordem, se ele sentir desrespeitado, por exemplo, ou sentir que a colega não está cumprindo, por exemplo, com as normas do debate. Por exemplo, se ela estiver utilizando palavras de baixo calão, ou ela está sendo excessivamente agressiva com os demais, ou ela não está respeitando as normas em geral, ok? Então veja, agora é a hora, quando vocês estiverem aqui nas sessões, vocês poderão, por exemplo, se essa lista fechou aqui com esse último, por exemplo, esse último vereador falando novamente aqui, você pode, se alguém pediu para fechar essa lista e abrir uma novamente, você pode pedir para fazer a reabertura dessa lista, ok? Nada impede, é de fundamental importância até que isso ocorra, tudo bem? Então, isso são ideias, tá bom? Isso é só para facilitar aí a preparação de todos os colegas que vão participar desse nosso segundo Parlamento Jovem no nosso colégio, o Colégio Estela Maris. Então, eu acho que é isso. Dicas foram dadas, depois falamos de mais elementos fundamentais, mas eu acho que é isso. Gostaria que os senhores, só lembrando, leem todas as informações. Às vezes é muito confuso no início, mas até chegar no dia 24 de novembro, com certeza estaremos plenamente preparados. Só para finalizar, aqui são as sessões, né? As sessões estão aqui nas orientações, ó, no cronograma, quando começa a primeira sessão, segunda sessão, qual dia, etc, etc, tá bom? Eu acho que é isso. Então, depois eu solicito que todos vejam esse vídeo, anotem, possam buscar se preparar de uma forma efetiva, que façam um bom evento. É de fundamental importância que nós construímos uma noção de educação que visa não só interpretar, mas que visa também, evidentemente, pensar nas possíveis transformações da nossa cidade nos territórios onde isso é mais urgente, ok? Então, é isso. Agradeço quem está vendo o vídeo e depois será solicitado uma espécie de uma gravação, de anotações desse material. Para a nossa primeira reunião é obrigatório ver esse material, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.